Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula aqui que eu preparei para vocês. Durante essa semana eu estou falando muito sobre o grande dorsal, né? E hoje a gente vai continuar a discutir sobre ele. A primeira coisa que a gente precisa entender e o que eu quero trazer para vocês é essas correlações com as alterações musculares, articulares e as dores do paciente, né? Então, assim, o grande dorsal ele entra ali num conjunto de grandes grupos musculares, né? É um músculo muito grande, tem uma extensão muito grande, tem uma ligação grande. Devido a isso, tem vários pontos de fixações desse músculo, que nós vamos ver logo mais, e também tem relação com várias dores do paciente. Então, se o paciente tem uma dor mais baixa na região sacroiliaca, mais na região de lombar, tá? Até as últimas torácicas e também em ombro, a gente pode correlacionar com o grande dorsal. Porém, sempre quando a gente trabalha na terapia manual, a gente pensa sempre em tratar a causa da lesão. E muitas vezes a causa da lesão não está associada com o problema em si ou a dor local do paciente, que seja uma dor local ali na região lombar, ou uma dor local ali na região sacroiliaca, ou até mesmo a dor no ombro do paciente, né? No caso do músculo grande dorsal, a gente tem que pensar no trajeto de inervação dele. Então, a inervação desse músculo ele vai sair lá da região da cervical, através do plexo braquial, e quem vai inervar esse músculo é o nervo tóraco-dorsal. Então, a gente precisa pensar em tratar primeiro a inervação se realmente tiver alguma hipertonia muscular desse músculo grande dorsal. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a entender um pouquinho sobre tudo isso. Deixa eu só ver aqui. Bom, apareceu aí, né? Aqui a gente pode ver já o músculo grande dorsal. Vamos dar uma ampliada nele aqui para vocês darem uma olhadinha nele, tá? Então a gente pode verificar que o grande dorsal, ele tem uma inserção desde aqui da vértebra em torno de T7, tá bom? E ele vai descer por toda a região torácica, tá? Do processo espinhoso e também vai pegar toda a região das lombares, tá? Fixando aqui também, se originando aqui, quer dizer, na espinha ilíaca póstero superior e também vai passar aqui pela base sacra, se originando ali na região de S3 também. Então, essa origem do grande dorsal que nós podemos ver aqui, tá, gente? Tudo isso é a origem, desde as espinhosas até a região de sacro e a região póstero superior do ilíaco, né? E ele vai se inserir aqui na região humeral, tá? Então a gente pode ver ele aqui na região humeral. Então o que acontece? Passando também, tá, gente, até pelo ângulo inferior da escápula. Então o que acontece? Muitas vezes esse paciente ele pode ter tanto uma disfunção ou uma alteração em ilíaco, tá? Principalmente se esse ilíaco tiver uma disfunção anterior, onde esse ilíaco ele corre para frente, tá? Então esse músculo ele pode estar entrando no espasmo muscular ou numa hipertonia, tá? E também se a gente tiver alguma disfunção em sacro, lombar ou torácica e muito importante também se esse paciente tiver algum trauma em região de cotovelo, perdão, em região de ombro, tá? Se esse ombro desse paciente principalmente fizer um posicionamento de fixação de rodar internamente, ele vai estar levando as fibras do grande dorsal e fixando esse húmero em rotação interna através principalmente do músculo, né? Gerando uma hipertonia dessa musculatura. Então, assim, às vezes a gente pensa que é difícil correlacionar as estruturas. Não. O problema é que nós aprendemos a anatomia muito separadamente. E quando a gente está aprendendo a anatomia, a gente foca só em decorar, tá? E não entender esses trajetos, tá? A partir do momento que eu comecei a entender esses trajetos, principalmente de origem e inserção, eu não sei origem e inserção de cabo a rabo totalmente certinha, decorada. Ocorrem diversas dúvidas às vezes, né? Então,
mas eu tenho a noção da onde a musculatura está indo, por que ela está indo e o que está acontecendo ali, tá? Então a gente começa a correlacionar com a dor e o paciente traz para nós no consultório. Então, se esse paciente é um paciente que chega se queixando de dor no ombro e dor lombar, com certeza eu vou dar uma atenção muito grande para o grande dorsal, avaliar essas estruturas para mim saber como que eu vou proceder, como que eu vou tratar esse paciente. Ontem mesmo eu estava no consultório, eu atendi uma paciente que ela veio com queixa de dor no ombro direito dela, com queixa de dor na região inteira da lombar do lado direito, principalmente na região de grande dorsal e quadrado lombar. Tá? Ah, Rafa, mas tem outras relações que a gente pode estar fazendo com dores no ombro ou dores na lombar. Sim, gente, tem idens, tem diversas relações que nós conseguimos fazer com outras estruturas, né? Essa paciente minha mesmo tinha uma alteração hepática, que também tem uma relação muito grande com a questão do ombro. Essa paciente minha tinha outras alterações na pelve dela. Então, assim, mas o grande dorsal estava ali em hipertonia. Aí, o que eu fiz? Eu não fui tratar somente esse grande dorsal, porque eu preciso tratar primeiro quem inerva essa musculatura. E aí, quem que eu fui procurar que inervava o grande dorsal? Vamos deixar em azulzinho aqui para vocês verem. Ah, peraí, ficou azul errado. Aí, entendeu? Tóraco dorsal. Nervo tóraco dorsal que está saindo lá de C6 a C8, tá? Vocês conseguem ver aqui. Aqui tem a legenda também aqui do lado que nós podemos ver. Então, o que eu fui verificar? Eu fui verificar a cervical dessa paciente, né? E na hora que eu toquei na cervical dela, ela me referiu dor, né? Então, a gente tem metâmeros positivos, né? Esclerótomos positivos ali naquela região, né? Devido à palpação, o paciente falou, nossa, eu não sabia que estava doendo essa região. E aí eu identifico que eu tenho uma sensibilização maior na região dessa cervical, que está levando essa paciente para uma dor. Por que essa sensibilização está maior ali? Porque a inervação do grande dorsal sai dali, esse grande dorsal está hipertônico, gerando uma disfunção na articulação que ela citou, né? Do ombro ou do ilíaco dela. Ah, mas é o grande dorsal que gera disfunção? Não, nem sempre. Ele pode fixar uma disfunção, pode fixar uma alteração mecânica. Então, o que pode ter acontecido? Essa paciente pode ter tido uma queda de bunda no chão, uma queda com apoio da mão, né? Essa paciente pode ter tido, enfim, diversos traumas que levou o ombro dela para uma rotação interna e depois pode ter levado esse ilíaco para uma rotação anterior, gerando um espasmo grande desse grande um espasmo desse grande dorsal. Então, assim, o que eu quero deixar claro para vocês é que eu trouxe já um músculo que ele engloba várias coisas, mas a gente tem que começar a destrinchar isso e correlacionar com a clínica do paciente, né? Então, nós temos lá alteração cervical, por quê? Porque a inervação do grande dorsal sai ali do plexo braquial. A gente pode ter alterações na torácica, alteração na lombar, pode ter alteração ilíaca e pode ter alterações na região de úmero também, tá? E aí, se vocês querem aprender a tratar essas estruturas, tá? A gente vai estar falando sobre tratamento e sobre a avaliação, como descobrir que nós temos uma vértebra que se encontra hipermóvel ou hipomóvel, ou um ilíaco que está anterior ou posterior. A gente vai estar vendo isso aí nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, envie isso daí para outras pessoas e a gente vai se vendo aí ao longo da semana. Beleza, gente? Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, me manda mensagem via DM ou deixem aqui nos nossos comentários. Tchau, tchau, gente.